Bom dia, tô eu aqui, André, psicólogo, no canal Psicologia Mais. Descomplica aí, vai, para falar sobre dúvidas, questões, né, entraves que estão aí presentes do ponto de vista de uma comunicação não muito fluida, né, os assuntos, as notícias, o conhecimento que precisaria estar passando para a população do ponto de vista do que é uma psicoterapia, o que é um psicólogo, qual é o papel de cada um desses sujeitos nesse processo. Então a gente está aqui para descomplicar, para tirar dúvidas. Então vamos fazê-lo, né? Agradecimentos gerais a todo mundo que está assistindo. E sempre que posso, vou trazendo os temas aqui, tentando descascar um pouco esse abacaxi do ponto de vista desse processo mal elaborado. Uma comunicação que não está conseguindo encontrar seu fim adequadamente. Melhorou muito, mas não está conseguindo encontrar seu fim adequadamente. O ser humano ainda tem uma dificuldade muito grande no entendimento do que é essa tal dessa psicologia. Então a gente está aqui para isso, tá bom? Então agradeço a todo mundo que está assistindo aí, tá? Bom, gente, falar hoje sobre abordagens, tá? Falar sobre abordagens. É uma coisa, é uma questão, é um elemento que está presente na psicoterapia que não necessariamente o paciente precisa ter esse conhecimento, não que isso seja tão importante assim, mas para nós, para o psicólogo, é mais do que fundamental essa palavrinha chamada abordagem, né? Esse conceito, essa ideia, abordagem, né? O que seria isso, gente? Estudamos na faculdade de psicologia várias teorias diferentes, e dentro dessas teorias existem aquilo, estou facilitando o máximo possível, existem aquilo que a gente entende enquanto visão de mundo. Então, nós, ao longo dos 5 anos de faculdade, nós observamos, estudamos, compreendemos várias visões de mundo diferentes, várias maneiras, várias óticas de como olhar o ser humano. Que olhar lançar para o ser humano, como que eu posso ajudar aquela pessoa com as angústias que ela está sentindo, que olhar que eu vou usar, de que maneira eu vou enxergar aquela situação, como é que eu posso ajudar aquela pessoa. Nós não podemos misturar tudo que nós aprendemos na faculdade, mais cursos de especialização, isso e aquilo, se forem olhares diferentes. Não podemos misturar tudo, vira uma bagunça. Então, nós precisamos escolher um olhar específico, uma forma específica de olhar para o ser humano, e é aquilo que você vai usar para poder ajudar a pessoa no consultório, né? Então, vou dar exemplos aqui. Nós temos uma quantidade imensa de abordagens, imensa, né? Mas eu vou falar algumas aqui que me vêm na cabeça, tá? Então, nós temos Gestalt, nós temos psicanálise, nós temos comportamental cognitiva, nós temos humanismo, fenomenologia existencial, nós temos positivismo, nós temos... Vai me fugir, psicanálise, acho que eu não sei se eu já falei, vai me fugir nome aí, é muito nome, tá? Vai ficar alguma coisa de fora aí, é muito nome, tá? Cada um desses nomes, essas nomenclaturas, significa uma abordagem, ou seja, uma visão de mundo para com o paciente, como enxergar esse paciente, né? Então, a psicanálise, vou falar aqui de maneira muito rasa, não de psicólogo para psicólogo, de psicólogo para pessoa que nunca estudou psicologia então estou tentando colocar de uma maneira bem rasa aqui, né? Então, a psicanálise, ela vai usar o inconsciente humano para poder entender essa pessoa através daquilo que o aparelho egóico, o ego da pessoa, o inconsciente, temos o consciente, pré-consciente, inconsciente, aí temos o ego, id, superego, são todas propostas para o entendimento do inconsciente humano, isso e aquilo. Então a psicanálise ela vai se pautar nessa questão, entre outras, né? Claro, entre outras, para poder ajudar o profissional a entender o que se passa na cabeça da pessoa, as angústias que ela está sentindo, o que está acontecendo ali, como lidar, como elaborar essas angústias, né? Como diluir essas angústias, né? A comportamental, por exemplo, trabalha muito questões relacionadas ao ambiente, questões relacionadas a estímulos, né? Então, ela observa, o profissional vai observar muito, ele faz um cálculo, um olhar onde ele tenta entender o que entrou de estímulo na vida da pessoa, o que foi retirado de estímulo da vida da pessoa, o que está ausente, o que está presente. Todo um processo onde você vai entendendo o ambiente que cerca a pessoa, você vai entender a pessoa e você vai entender tudo isso que atravessa a vida da pessoa, como é que funciona tudo isso,
o que está presente, o que está ausente, o que está presente de maneira negativa, o que está presente de maneira positiva, o que está ausente de maneira positiva, o que está ausente de maneira negativa, e por aí vai. A comportamental entende muito esse processo, como o ser humano se comporta, como ele interage com o ambiente, como interage consigo mesmo também, é claro, né? Mas a comportamental trabalha muito nessa questão. Temos o humanismo, que olha para a essência humana, né? Para o que há aqui dentro, né? Ele olha muito para essa essência humana, a capacidade do ser humano de se auto... Como vamos esqueci a palavra agora. O ser humano, ele se auto-transformar, ele buscar a mudança, ele buscar... Então, o humanismo busca impulsionar o ser humano a uma autotransformação interna, buscar forças em si mesmo, uma autotransformação interna, né? O humanismo trabalha muito nessa direção. E por aí você vai. Você vai ter Gestalt, você vai ter vários. No meu caso, fenomenologia existencial, né? Então, fenomenologia existencial trabalha com a linha existencial do ser humano, trabalha com a angústia do existir, ou seja, o ser humano enquanto ser existente no mundo, ele é angustiante existir, é angustiante estar no mundo, né? Então, é um processo que é importante a gente entender isso, que é angustiante estar aqui, angustiante estar no mundo, é normal isso. Se você, normal, palavrinha que eu não gosto, se você tá diante de qualquer situação nova que apareça na tua vida, sempre vai haver uma angústia presente. Faz parte de um processo, só que é uma angústia pequena, por favor, gente, é uma angústia simbólica. Então, se alguém chega e fala, olha, amanhã você vai ter que fazer uma reunião com X pessoas, pessoas que você não conhece ou conhece muito pouco, né? Então, fica aquelas borboletinhas no estômago. É normal, lá vem o normal de novo. É esperado que você tenha esse sentimento assim de receio e tal. Ah, porque nós vamos para uma cidade diferente. A gente acha muito legal, pô, vamos conhecer uma cidade diferente. Mas ainda assim, existe internamente, mesmo que a gente não perceba, há um receio, né? Tudo é novo, tudo que é novo. Então, o existir, tudo que você está fazendo na tua vida é um constante existir, e quando você vai para o novo, você vai em direção a algo diferente, você não está ali amparado pelaquilo que é familiar para você. Você está indo em direção ao novo. Então, há angústias presentes aí. É normal, é a angústia do existir. Então, a fenomenologia existencial, ela se ampara muito nesse olhar, o entendimento do ser humano, né, do ponto de vista de um ser único, né? É um ser único que está ali, e você vai tentando entender esse processo e tal. Então, basicamente, gente, eu não tenho domínio de todas as abordagens para estar falando aqui, nem sei se apresentei corretamente, espero ter apresentado corretamente as anteriores, né, de uma maneira muito simples, né, muito simplista, muito rasa, mas só para vocês entenderem que existe uma diferença de olhar para olhar. E existe o psicólogo que vai focar numa única abordagem, como eu acabei de falar aqui, né, e existe o psicólogo que ele tem necessariamente que ter a abordagem central, que é essa que, como eu falei para vocês, se você vai atender um paciente, você tem que ter uma abordagem aqui na tua cabeça, mas tem psicólogos que se utilizam de ferramentas de outras abordagens para ampliar o olhar dele. Porém, para que não vire uma confusão, ele tem que ter o braço central, ele tem que ter o alicerce dele, que é aquela abordagem específica que ele escolheu, que é ele gostou daquela abordagem, é a que ele mais usa, e de vez em quando ele faz uma exploração, conforme o que o paciente está falando, ele busca ferramentas aqui e ali em outras abordagens, porque ele assim acha interessante. Outros profissionais não acham interessante se manter fixos numa única abordagem, somente explorando o que está naquela abordagem. Nenhum dos dois está errado, nenhum dos dois está certo. É simples assim. Cada profissional trabalha de uma maneira diferente. Bom, gente, eu acho que isso resume um pouco do que é essa questão da abordagem. É algo que, quando você procura o psicólogo, não necessariamente vai estar escrito isso na propaganda dele online, ou na sala dele, na placa, na porta, no cartão de visita dele. Não necessariamente vai estar escrito qual é a abordagem dele. Muitas vezes não está, só está o nome, o CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, a numeração do CRP dele, o nome dele, numeração do CRP, e número de contato, né? E-mail, essas coisas. Não, muitas vezes você não encontra ali a abordagem. Mas aí, se você tiver a curiosidade de perguntar, como eu mencionei, não é algo necessariamente importante para o paciente, mas algumas pessoas têm esse interesse de saber, tá?
Acho que seria isso, gente, para fechar as dúvidas sobre o que seria a tal da abordagem dentro do processo da psicologia, o que significaria essa palavra, esse conceito, esse contexto, esse fenômeno. E é isso aí, gente. Tá bom? Grande abraço. Até mais.